Vamos fazer uma viagem no tempo? O ano é 1963 e as mulheres têm muito pouco espaço no mercado de trabalho. Agora, vamos adicionar a esse momento Mary Kay Ash e $5.000 para criar uma empresa que mudaria a história de milhares de mulheres ao redor do mundo. Hoje, 54 anos depois, nos tornamos uma das maiores empresas de vendas diretas do mundo, presente em mais de 35 países, com milhares de vidas enriquecidas. Para tudo! Imaginem se a nossa fundadora não soubesse administrar o dinheiro, se ela não reinvestisse no negócio, se ela não controlasse seus gastos, isso é, se ela não pensasse como uma empresária. Aonde estaríamos? O ano agora é 2017 e muitas mulheres que estão começando um negócio aqui no Brasil ou que já estão desfrutando da oportunidade Mary Kay têm muitas dúvidas de como administrar o dinheiro, de poupar, reinvestir. Muitas não sabem sequer no que gastam o seu dinheiro e é por isso que estamos aqui. Bem-vinda e bem-vindo ao programa Vida Financeira Saudável. Tudo o que você precisa saber sobre dinheiro, afinal, cuidar do dinheiro é assunto de mulher, sim! Olá, consultoras e consultores da Mary Kay. Bem-vindos e bem-vindas ao programa Vida Financeira Saudável. Vamos falar sobre dinheiro? Esse assunto é sério e esse assunto é para todas as mulheres e os homens da Mary Kay que são independentes. E para me ajudar, eu tô com um time de tops aqui. Eu tô com as diretoras Paula Marinho e Cassandra Passes e com as diretoras nacionais Grace Gioviani Barbosa e Fabiana Marim. Para complementar esse time, nós temos uma especialista em educação financeira, psicanalista que colabora muito para empresas, para o governo, para falar sobre esse assunto que é tão delicado, que é gestão financeira. Então eu passo a palavra aqui para as minhas amigas participantes desse programa e especialmente para a nossa colaboradora especial de hoje, a nossa especialista Cássia Daquino. Cássia, vamos falar sobre dinheiro? Vamos, estamos aqui para isso, para conversar sobre esse assunto. O que é administrar o dinheiro? As pessoas costumam achar que quem lida bem com o dinheiro é quem gasta menos do que ganha. E não é só isso. A coisa é um pouquinho mais complicada e mais interessante do que isso. Quem lida bem com o dinheiro é alguém que sabe ganhar o dinheiro, é alguém que sabe gastar bem o dinheiro, quer dizer que gasta com inteligência, é alguém que sabe poupar, ou seja, que estabelece objetivos para o dinheiro de curto, médio e longo prazo, e por fim, é alguém que sabe que o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, que existem outras coisas que são muito mais importantes, como os sentimentos, os afetos, etc, etc, e que é capaz de se doar, inclusive, aos outros, não apenas em relação ao dinheiro, mas o tempo e os talentos. Quem consegue administrar bem essas 4 etapas na vida, mostra que lida muito bem com o dinheiro. Então, é preciso ter essas 4 pontas muito bem equilibradas, senão como uma cadeira. Se uma ponta falta, a coisa fica manca. Muito bom. A gente tem na Mary Kay pessoas que ganham dinheiro com as vendas, pessoas que ganham já um bônus sobre as pessoas que ela tem no time e que fazem pedido. E eu queria perguntar para vocês, diretoras, assim, qual que da base, daquela pessoa que começou o negócio agora, qual que é a maior dúvida que elas têm com relação ao dinheiro? Qual que é a maior dúvida, qual que é a maior dificuldade que elas têm? Administrar o que ela adquiriu de produto naquele primeiro momento, para poder fazer a gestão desse estoque, comprar novamente e continuar atendendo a cliente com os produtos que a companhia lança, com os produtos de todas as linhas. Então, acho que entra um pouquinho dessa dificuldade. Ela tem um estoque maior para atender as clientes e dar continuidade no negócio sem bloquear os pedidos nos meses seguintes.
de reinvestir no negócio? Reinvestir no negócio. No meu ver, vai muito mais além. Eu acho que quando ela começa o negócio, a primeira dúvida, o primeiro entendimento, que é onde ela se esbarra, é como ela vai entender e transformar aqueles produtos em dinheiro e a quantidade que ela pagou, porque que aquela quantidade de produto ela teve os 40%, ou onde é que estão ali os 40% e os 60% que a gente tanto fala, que seria o lucro, a lucratividade da venda. Então, eu me coloco muito lá atrás como consultora que iniciou, quando chega aquela quantidade de produto, o primeiro pânico tudo bem, aqui tem tanto em produto, mas eu paguei tanto, e quanto é o meu lucro? Ao meu ver, a primeira dificuldade é esse cálculo mesmo, não sei você, dela Fábio. entender. Dela entender da onde ela vai tirar o lucro dela, Isso. como vai ser, como ela vai conseguir tirar ali a renda dela, o lucro dela. Ela vendendo todos os produtos, vai receber um dinheiro, aquele dinheiro todo é dela? Não, como que ela vai separar isso? E um dos maiores problemas, né, Lô, ela acaba usando uma parte do dinheiro que não é o dinheiro dela. Ela normalmente pagou com cartão de crédito, ela tem que guardar aquele valor, ter aquela consciência e usar só o dinheiro do lucro. Só que muitas se perdem um pouquinho Mas nesse às vezes caminho. elas se perdem até por não saber o que é o lucro e o que é o do cartão, o que é o compromisso do cartão de crédito dela. Então, eu acho que o primeiro esclarecimento seria esse. Ela tem que ter claro a quantidade de valor que ela tem na mão em produto para que ela saiba o que é dela, o que é para reinvestir, o que é custo do negócio. Esse eu acho que falando de dinheiro, eu acho que é o principal ponto, junto com o reinvestir, né? Porque tem a questão do estoque, mas eu penso que ela tem que entender primeiro onde vem o lucro para conseguir o dinheiro para girar. Para girar né? o estoque, né? Para fazer a recompra, né? Se ela não entende isso, ela também não consegue fazer o reinvestimento. Eu vejo um outro ponto também, antes dela fazer a compra, a nova consultora, quando ela entra, ela já tem o medo, ela não vê como um negócio, de entrar. Então mas eu vou ter que gastar, eu vou ter que entrar para comprar. Então, antes dessa administração financeira, essa organização da vida dela, eu pelo menos sinto, com as pessoas que entram, quando ela vai fazer o primeiro pedido, o medo. Ela enxergar a nossa empresa como uma grande oportunidade para a vida dela. Então, assim, como que eu vou embutir dessa pessoa essa consciência de ser uma empreendedora mesmo? De investimento, né? Estou entrando num grande negócio, porque às vezes ela entra e ela se embanana toda nessa de se organizar, porque ela já entrou com o medo que está gastando, ela não vê que está investindo. E essa mentalidade de investidoras que eu vejo, assim, para mim, como, acho que não sei para vocês também, que nós lidamos como desafiador também. Com um público muito grande de mulheres que foram doutrinadas, assim como eu fui na infância, a sermos funcionárias de empresas, a termos um salário fixo, a aceitarmos um emprego, às vezes um emprego qualquer. Então, ela recebe um dinheiro por ficar algumas horas no escritório. Ela vende as horas dela. Isso, ela vende essas horas. E às vezes ela vende mal porque ela aceita o que ela está recebendo ali, às vezes é muito pouco. E uma grande massa das nossas consultoras, elas vieram de um histórico de trabalhos, de empregos, com uma renda fixa, baixa, que ela cobre algumas continhas. Quando ela se depara com o universo de vendas diretas, que necessita um investimento para girar um negócio. É como se ela estivesse abrindo uma loja. Sim. Que não existe, uma loja física, né? É isso, uma física. E ela tem que desembolsar, Cassandra, esse entendimento é difícil porque nós não fomos educados para sermos empresários, empreendedoras. Então ela está acostumada a receber e não a colocar um dinheiro. Então, para a maioria das meninas é um gasto. É porque no emprego ela está investindo as horas dela, não mexe no bolso. Isso. Certo? No nosso negócio ela vai mexer no bolso primeiro, depois investir as horas para ela ter a recuperação desse dinheiro. Então Então já de saída, por tudo que vocês vão dizendo, eu compreendo que a primeira dificuldade é elas compreenderem de fato que estão promovendo uma mudança completa na vida delas. Completa. É uma outra forma de viver. E se elas resolvem viver desta outra maneira, é preciso que elas passem a se organizar de uma maneira completamente diferente também, porque não é possível
querer combinar dois modelos tão diferentes, querer continuar vivendo segundo um padrão antigo e, ao mesmo tempo, querendo todas as vantagens de um modelo novo. É claro que, em algum momento, essas coisas vão se desequilibrar. Se elas se tornam donas de um próprio negócio, elas precisam começar a se habituar não apenas a essa ideia, mas se informar sobre isso. E compreender que as dúvidas que elas possam ter, por exemplo, em relação aos lucros, em relação à divisão que vocês sempre insistem, de 60, 40, que essa é uma dúvida que elas precisam compreender, elas precisam sanar e perguntar, e perguntar, e perguntar, e não deixar que isso passe batido como se fosse uma coisa... É fundamental que elas compreendam isso, porque isso será vital para o sucesso do negócio, não é? De ter um tanto de vergonha da parte delas de não querer abrir o jogo, de dizer assim, eu não sei fazer essa conta. Ou não entendi. Não entendi. Será que você pode me explicar? Elas têm muito medo de falar do dinheiro, que não e quando a gente pergunta, entendeu? Entendeu? Isso, entendi. Então, mas E não entendeu, né? E não entendeu, na real, não entendeu. Uma coisa que eu faço, meninas, não sei se vocês ficam de dica, eu peço para ela me explicar. Boa. Então, me explica. Eu explico, falo, entender, até na própria reunião de unidade, em grupo, na dinâmica, aí eu falo, então me explica como você me explicaria essa oportunidade, como você me explicaria esse negócio. E aí você vê, e aí você repete, e aí você vê que o negócio trava por muitas vezes. Às vezes você tem que falar, então nós vamos sentar, se a maioria entendeu, aí eu sento num momento individual com ela para poder até isso destravar, porque tem gente que tem muita dificuldade, né, com números. Eu era uma pessoa assim também. Então, é sempre importante pedir o feedback, né? Assim, me explica. Mas isso, Cassandra, é fundamental que a gente compreenda o seguinte. Em primeiro lugar, lidar com dinheiro é difícil para a maior parte das pessoas. Então, não é um problema só meu, só seu, só da Luizinha. É um problema da maior parte da humanidade. Quando a gente aceita isso, já ajuda a serenar um pouco. Então, não sou eu que tenho um problema. Isso é uma questão. Uma outra boa notícia é que, de maneira geral, as pessoas acham, fazem essa... Bom, eu nunca fui boa em matemática, então... Já assume que não sabe, né? Jamais saberei, jamais, não adianta. E aí não cria o interesse, números, né? Mulher não é o numérica, interesse né? do assunto. Odeio números, elas falam muito. Isso. Odeio números, Números. não é comigo. Isso não é comigo. Então, aí vão pedir para alguém fazer isso. Bom, o que pode ser muito cômodo, mas, francamente, pode ser muito perigoso. E uma pena, porque, afinal de contas, você perde a chance de você mesma se tornar dona do seu destino. Então, a boa notícia é a seguinte. As áreas no cérebro que lidam com o dinheiro e que lidam com o número são diferentes. Alguém pode ser péssimo em matemática e lidar muito bem com o dinheiro, como alguém pode ser ótimo em matemática e lidar pessimamente com dinheiro. É por isso que existem tantos engenheiros que vão à falência, tantos contadores que vão à falência. São gente que lida muito bem com números, mas que não conseguem lidar bem com dinheiro. Então, se a gente parte deste princípio, estamos todos livres para compreender que a relação com o dinheiro tem muito mais a ver com uma disposição interna de você assumir o controle da sua própria vida, em primeiro lugar, e em segundo lugar, de se informar, de buscar informação sem vergonha, sem constrangimento, compreendendo que é um assunto difícil para todo mundo e por que eu é que vou me sentir constrangida. Gente, qualquer mulher sabe que pedir informação é uma necessidade quando a gente está perdida. Então, não precisa ter vergonha, precisa compreender. Antes, compreender perguntando 2, 3, 4, 5 vezes, do que acabar quebrando a cara depois, porque teve inibição. Não perguntou. E qual a forma que você consideraria importante da gente simplificar essa regrinha com que elas entendessem de uma forma lúdica, de uma forma rápida, que a gente conseguisse inserir essa cultura? Pois é, isso eu gostaria justamente de entender como é que vocês fazem essa transmissão, como é que vocês explicam isso, porque gostei muito dessa sugestão que a Cassandra deu, de pedir que elas... Isso sempre funciona muito bem. Como é que você faz, por exemplo, Paulo? Então, eu uso o material da companhia, ela recebe no guia da consultora, que hoje é o Seus Sonhos Começam Agora,
e lá tem explicando direitinho a regra do 60-40. Muitas vezes elas se perdem por não anotar, por não dar sequência naquilo que ela aprendeu. Então, realmente, eu acredito que é a falta do interesse, o medo de lidar com dinheiro. Uma certa vez, uma consultora falou, nunca peguei tanto dinheiro na mão. Ela fez uma empresa e recebeu 5 mil reais. Então, ela achou aquilo uma fortuna e assustou, ficou com medo. Então, eu acredito que é o medo mesmo. Talvez o medo impacta ela de uma maneira que ela trava. E não consegue administrar. Não sei se isso faz sentido. Faz todo sentido. E com Bom, você, Grace? eu trabalho muito a minha área nacional com números, porque eu gosto muito de números, então eu tento mostrar muito para elas a importância disso. Então eu tenho planilhas prontas de controle financeiro, de Mary Kay e de despesas pessoais. Então, quando elas iniciam, eu já forneço esse material para que elas possam anotar desde a água que comprou no caminho, o vale transporte, a gasolina, tudo, o correio que gastou, todo o material. Mas separa com o negócio e a vida pessoal. Eu tenho uma planilha de vida pessoal e uma planilha de negócio, porque eu falo que ela tem que ter também as suas despesas de casa relacionadas. E eu falo que ela tem que, com o lucro de Mary Kay, pagar todas as despesas de casa. Porque quando eu tomei a decisão de sair do meu trabalho para fazer só Mary Kay, eu tinha que tirar da venda o meu sustento. Então, eu não tinha ninguém para me bancar, eu tinha que tirar da venda para pagar água, luz, telefone, combustível, o carro não tinha rosa ainda, eu tinha que colocar combustível no carro rosa, tinha que pagar imposto, pagar a parcela do carro, eu tinha que tirar isso da onde? Das vendas. Então, eu tinha desde aquela época o valor que eu precisava e eu tinha que trabalhar para vender aquele valor. Então, eu trabalho essas planilhas, claro que eu tenho mais contato com as diretoras no dia a dia para estimular que elas usem, mas as consultoras também, e de uma forma mais simples, eu uso aquela ferramenta dos envelopes. Então, o envelope verde, envelope vermelho e envelope amarelo. E aí eu ensino elas a distribuírem ali os valores de 60%, 40% e reinvestimentos. E uma terceira ferramenta, porque eu dou as opções, eu tenho que dar opções. Tem gente que não vai parar para ir comprar os envelopes. Então, uma terceira opção é abrir uma conta poupança e não ficar com dinheiro na carteira. Então, eu falo, não fica com dinheiro na carteira. Porque uma mulher que tem uma casa e ela vendeu 100 reais, ela está indo para casa, o marido vai ligar ou alguém vai ligar e vai falar, tem que comprar leite. E ela vai passar para comprar leite, vai lembrar do pão, da manteiga, da carne, da mistura para o almoço, do arroz, do feijão e vai todo o dinheiro. Quando chegar no dia de pagar o cartão de crédito, a Mary Kay não dá dinheiro, porque vai ter que pagar o cartão e não tem dinheiro para pagar, mas esqueceu que comeu aquele dinheiro, esqueceu que aquele dinheiro foi todo embora. Já foi usado. Então eu falo para minhas meninas, não fiquem com dinheiro na carteira. Pegou o dinheiro, coloca na conta poupança, no banco. Então eu dou essas 3 ferramentas. O controle de forma de Excel é que nem todas sabem mexer, né? A questão dos envelopes para ela distribuir, ou envelopes ou carteiras, para tirar mesmo. Vem de 100 reais, eu tenho que tirar quanto é para pagar o cartão, quanto seria o meu lucro, desse lucro, 40 reais, eu ainda tiro aqui a conta do reinvestimento ou depositar direto no banco tudo e fazer uma vez no mês só mexendo dinheiro. Porque eu sempre falo assim que quando elas trabalhavam fora, elas não tinham dinheiro na carteira todo dia. Isso. Quando eu trabalhava fora, eu tinha dia 5 para receber. Então, eu trabalhava o mês todo, dia 5 eu ia no RH e recebia. Então, é uma opção, ela depositar tudo na conta poupança, dia 5 paga o cartão de crédito e redistribui os seus investimentos e o seu salário. Bom, eu utilizo de uma ferramenta, algumas na realidade, ensinando para elas quando a gente fala da diferença do 60 ou do 40, hoje a gente tem um desconto diferenciado também, mas a gente sempre separa isso, que é o cartão de crédito pré-pago, que poucas pessoas conhecem. Então, ela se afilia a uma empresa de cartão de crédito e ela deposita naquele cartão o dinheiro que ela vai reinvestir.
né? Então, se ela aproveita bem uma promoção da companhia, ela pode pegar aquela diferença do lucro e depositar ou até mesmo na conta da própria empresa. A empresa disponibiliza algumas contas que a gente deposita o dinheiro e a gente fica com esse valor acessível na hora de finalizar um pedido, porque aí ela não vai ter acesso, ela não vai mexer naquilo. A partir do momento que eu depositei, eu não tenho como retirar. Então fica guardado para eu fazer o giro do meu estoque. Agora vocês estão falando bastante de 60-40, 60-40. Vamos partir do pressuposto que a pessoa não sabe o que é 60-40. Como vocês explicam isso? Vamos lá, Fabi. Então, até vou pegar aqui o gancho da Cassandra. Gente, vamos falar lá de trás, né? Mudar a mentalidade dela. Então, esse lá de trás, quando ela entra na minha unidade, se ela me dá essa oportunidade, as que acredito que, né, tenham uma relação de confiança, eu puxo a história dela um pouquinho antes. Trabalhava, ganhava quanto? Seu marido trabalha? Não, é casada, marido trabalha, quanto ganha? As despesas de casa. Tem filhos? Quanto custa a escola dos filhos? Porque não adianta nada, eu percebi isso de algumas meninas. Eu começar a falar do negócio Mary Kay, se ela tem problemas financeiros que ela trouxe previamente. Alguma dívida, tantos carnês que paga de não sei quantas coisas, não pagou, não tem casa própria, paga aluguel. Se eu tenho esse diagnóstico, ela me permite isso, fica mais fácil entender quanto realmente ela precisa de receita para bancar as contas dela. Se no caso, sendo casada, se só o valor que o marido recebe é suficiente para cobrir os próximos 6 meses de despesa, porque nós sabemos que os primeiros meses de uma consultora Mary Kay ficam um pouquinho tumultuado, porque ela vai comprar coisas para ela vai comprar coisas para deixar no showcase. Então, nem tudo que ela compra, ela vai vender. Então, aquele dinheiro todo não vai ser dela. Ela precisa também deixar uma reserva para o negócio. Então, se eu sei um pouco da história dela, de novo, ela me permitindo, né, que tem gente que não abre, eu consigo ajudá-las melhor a entender que o que ela comprou, uma parte, se ela paga no cartão de crédito, vai ter que pagar a Mary Kay, que é esses 60. Então, digamos, de cada 100 reais, 100 reais não são dela. Quando essa menina sua, Paulinha, veio com 5 mil reais, os 5 mil não eram dela. Não eram dela, exatamente. 60% desses 5 mil reais são da empresa, da Mary Kay. A gente tem que pagar o cartão de crédito. Então, eu falo assim, ó, 100 reais, de cada 100 reais, se você comprou com desconto máximo, 60, você tem que esconder, você não pode ver. Qual que é a cor? Vermelho, né? Não é isso? Vermelho. Envelope vermelho. Não mexe. Não põe a mão nele. Sobrou quanto? 40. Aí perguntinhas desse diagnóstico. Você tem carro? Ou anda de ônibus? Ou metrô? Quanto desses 40 vão ser direcionados para o seu deslocamento? Ou se você vai a pé? Tudo isso a gente tem que saber para falar para ela, olha, então a parte do dinheiro que ficar para você, um outro pedacinho tem que cobrir os custos para você girar o negócio. São as tuas despesas, né? E evitar passar de 10%, porque senão ela também não tem um retorno razoável, né? E para muitas pessoas falar de 10%, de 60%, de 40%, nossa, não consegue. Regrinha de 3, que seria básica, às vezes não é, porque ela fala assim, não sou boa de matemática, eu nunca fui, não entendia isso na escola. E muitas pessoas acham, por eu ter trabalhado em banco, já tem assim aquela imagem, a Fabi é financeira. Eu não sou, eu sou de marketing, de publicidade, de comunicação, mas eu tive que aprender a lidar com o dinheiro para poder sobreviver. Porque assim como a gente sabe que todas nós temos histórias prévias. Então eu passei por várias dificuldades. Então tive que aprender a lidar de uma maneira prática. E percebi que amigas minhas do trabalho e amigos também, mesmo trabalhando no banco, não eram especialistas em finanças. E a gente tem que aprender às vezes na marra, né? Cuidar de casa, do orçamento da casa, do mercado, dos filhos, da escola. E falei com a Grace um pouquinho antes da gente começar aqui o bate-papo. Fala aí, amiga, nós mulheres damos nó em muitos maridos, né, os homens, porque de finanças com uma nacional, fala sério, de cuidar de tudo isso. E por que não levar esse poder, né, Lô, para todas as consultoras e consultoras de Mary Kay, que é simples, para aprender junto com a gente? Fico pensando de tudo que vocês estão dizendo, em primeiro lugar,
como é fundamental fazer essa distinção entre o que são as despesas pessoais e as despesas Mary Kay. Gente, isso às vezes não é tão simples para as pessoas. E a gente, quantas vezes pode assumir isso como sendo uma coisa tranquila? E não é. Quer dizer, se a pessoa não se der conta, ali muito pão, queijo, desde o básico, desde eu tenho que me organizar no espaço, na minha casa, no meu quarto, eu tenho que ter um lugar para as minhas coisas, para a minha vida, para o meu negócio Mary Kay. Eu preciso ter uma pasta para isso. E existem tantos aplicativos, tantos sites, e a gente vai disponibilizar para o pessoal várias alternativas para diferentes perfis, mas você precisa ter uma pasta organizada para isso. Esta maneira de você se estruturar no espaço já possibilita que você vá distinguindo o que é a vida do seu negócio, da sua vida pessoal. É preciso que as pessoas tenham, nessa dupla jornada, 2 orçamentos. Quantas vezes as pessoas não têm nenhum orçamento, que dirá 2? Mas é importante ter 2 orçamentos, sim. É importante que você saiba exatamente quais são os seus custos fixos, os seus custos variáveis, qual é a sua necessidade de poupança na sua vida pessoal e, ao mesmo tempo, ter um outro orçamento que dê conta dos seus gastos e das suas receitas no seu negócio. São orçamentos diferentes, são separados para que você possa justamente perceber se você está andando ou não. A partir do seu orçamento pessoal, de quanto é que eu ganho, quanto é que eu preciso ganhar, afinal de contas, para dar conta dessas despesas, é que você, dona do seu negócio, não é? Empresária de si mesma, vai poder decidir, por exemplo, qual é o salário que eu vou me dar. Eu vou decidir isso. E como é que eu vou trabalhar, então, para ter acesso a esse salário? E não ter essa conversinha de, não, mas esse mês eu estou tão tristinha, esse mês eu briguei com o namorado, esse mês eu engordei 2 quilos, esse mês eu estou precisando me dar um presentinho. Gente, você não tem essa conversa. Pense em você, num outro lugar qualquer, num outro negócio qualquer, que você chegasse para o seu chefe e dissesse: ah, chefe, esse mês eu briguei com meu namorado, será que dava para você me pagar mais por causa disso? Será que dava para o meu... Não vai acontecer. Ou 3 dias de folga, só Porque é melhor, né? Eu vou parar de trabalhar 3 dias, não vou sair para vender, porque eu não estou legal. Não estou muito legal hoje, estou triste. Não pode, é o seu negócio. Você é a sua própria empresária. E tem que definir muito bem definido isso e tomar isso com seriedade. Está muito bem que lá pelas tantas você fez vendas muito acima do que tinha previsto, conseguiu bater todas as suas metas. Como aconteceria numa outra empresa que você estabeleça para você mesma um bônus, para você mesma. Mas observe, é uma relação que você estabelece com o seu negócio, não como alguém que seja da sua família, não nessa confusão. E saber, gostei muitíssimo disso, Grace, separar essas contas, porque dinheiro na mão é tentação, é vendaval, isso não tem jeito, e ter o cuidado de separar a sua conta pessoal da sua conta do negócio é muito importante. Para algumas pessoas que dizem assim, não, mas isso vai encarecer muito, eu vou ter que ficar com 2 contas, as taxas, coisa e tal. Gente, existe no site do Banco Central uma área em que a gente pode entrar e comparar as tarifas de todos os bancos. Inclusive, essas tarifas que significariam você ter uma conta para isso, uma para aquilo, você pode ir negociando isso muito bem no seu banco. O que importa é aquilo que a gente estava dizendo mais cedo, é uma disposição para você assumir o controle da sua vida. A gente não pode ficar posto esperando que as coisas aconteçam. É dar o primeiro passinho e dizer, bora lá resolver isso, bora lá tomar conta do meu dinheiro, porque se não sou eu, quem é que vai fazer isso, né?